E se eu te dissesse que existe uma casa que não aparece em nenhum mapa? Uma propriedade que não paga impostos para nenhum município, não pertence a nenhum país, e tecnicamente, nem deveria existir? Meus pais venderam essa casa. Quando descobri o que realmente acontecia lá dentro, entendi por que meu avô passou 50 anos guardando esse segredo. E por que agora, a responsabilidade caiu sobre mim. Antes de começar essa história que vai mexer com tudo que você acredita sobre realidade, me conta, de que cidade você está assistindo? Deixa aqui nos comentários. E se você curte histórias de mistério que vão te prender do início ao fim, se inscreve no canal e ativa o sininho porque o que você vai descobrir nos próximos minutos e vai mudar completamente sua percepção sobre o que é possível. Vamos começar? Rafael Monteiro sempre acreditou conhecer todos os segredos de sua família. Aos 32 anos, trabalhava como arquiteto em São Paulo e visitava seus pais em Paraty apenas nos feriados prolongados. Foi durante um desses fins de semana, em uma tarde chuvosa de março, que seu pai deixou cair a notícia com a mesma naturalidade com que se comenta sobre o tempo. Vendemos aquela propriedade antiga, disse Antônio Monteiro, mexendo o café sem olhar para o filho. Aquela no meio do nada, que herdamos do seu avô. Rafael franziu a testa. Não se lembrava de nenhuma propriedade rural na família. Os Monteiro eram urbanos há 3 gerações. Que propriedade? Perguntou, pousando o copo de suco. Foi sua mãe, Helena, quem respondeu. Ela parecia desconfortável, evitando o olhar do filho enquanto dobrava e desdobrava um guardanapo. Uma casa velha. Ficava em uma região complicada. Seu avô nunca falou muito sobre ela. Quando ele morreu, encontramos os documentos entre os papéis dele. Pagamos IPTU durante todos esses anos sem nem mesmo visitá-la. IPTU, Rafael se animou. Como arquiteto, propriedades sempre despertavam seu interesse. Então tinha valor de mercado? Quanto conseguiram? Antônio tossiu. A negociação foi incomum. O comprador ofereceu um valor excelente, mas em espécie. Dinheiro vivo. Disse que tinha problemas com bancos. Rafael sentiu um arrepio. Algo não estava certo. Pai, isso é completamente irregular. Como fizeram a transferência? Quem a assinou? O silêncio que se seguiu era pesado como chumbo. Helena finalmente suspirou. Não houve transferência oficial. O comprador disse que a casa não aparecia em nenhum registro governamental. Disseram que era a terra de ninguém, uma anomalia cartográfica. Ficava exatamente na divisa entre 3 municípios, mas não pertencia a nenhum deles. Nem mesmo constava nos mapas oficiais. Rafael levantou-se bruscamente. Vocês estão dizendo que venderam uma propriedade fantasma? Isso não faz o menor sentido. Como o avô pagava impostos de algo que não existe? Chegavam boletos, Antônio murmurou. Todo ano. Com um número de cadastro estranho, diferente do padrão. Mas chegavam. E nós pagávamos. Preciso ver essa casa, Rafael declarou, sua mente já trabalhando. Onde fica exatamente? Helena trocou um olhar preocupado com o marido antes de responder. Temos um endereço, mas o GPS nunca funciona lá. Fica umas 3 horas daqui, numa estrada de terra depois de Cunha. Rafael, já vendemos. Não há motivo para ir até lá. Mas Rafael já havia decidido. Algo naquela história toda não se encaixava, e seu instinto de arquiteto, treinado para detectar irregularidades em plantas e documentos, estava em alerta máximo. Aquela noite, enquanto seus pais dormiam, ele vasculhou o escritório do pai em busca dos documentos da venda. O que encontrou foi ainda mais perturbador. Havia um mapa desenhado à mão, amarelado pelo tempo, com a caligrafia de seu avô. 3 linhas pontilhadas convergiam para um ponto central marcado com um X. Ao redor, anotações em uma língua que Rafael não reconhecia. E no verso do mapa, uma única frase que fez seu sangue gelar: algumas portas não devem ser abertas.
Algumas casas não devem ser encontradas. Rafael guardou o mapa no bolso e decidiu que, ao amanhecer, descobriria o que seus pais haviam realmente vendido. E, mais importante, para quem. Rafael partiu ao amanhecer, sem avisar seus pais. Levou o mapa, uma bússola antiga que encontrara junto aos documentos, e uma sensação crescente de que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. A estrada de Paraty para Cunha era familiar, ele havia percorrido aquele caminho dezenas de vezes na adolescência. Mas após Cunha, seguindo as indicações do mapa, a paisagem começou a se transformar de maneiras que desafiavam sua memória. A estrada de asfalto deu lugar à terra batida, depois a trilha de pedras, até que não havia mais estrada alguma, apenas uma clareira na mata que parecia nunca ter sido tocada por mãos humanas. O GPS do celular girava descontroladamente, incapaz de determinar sua posição. O sinal de telefone havia desaparecido há quilômetros. Foi quando Rafael notou algo bizarro. As árvores ao redor da clareira cresciam em padrões geométricos perfeitos, algo impossível na natureza. Círculos concêntricos de diferentes espécies, como se alguém tivesse plantado aquela floresta seguindo um projeto arquitetônico. E no centro exato desse padrão, oculta pela vegetação rasteira, estava a casa. Rafael saiu do carro e caminhou lentamente em direção à construção. A casa era antiga, mas não do modo que ele esperava. A arquitetura não correspondia a nenhum período ou estilo que ele conhecesse. As janelas eram assimétricas, dispostas em ângulos que não faziam sentido estrutural. A porta principal estava a quase 2 metros do chão, sem escada ou degraus. As paredes eram feitas de pedra, mas as pedras se encaixavam com uma precisão que só a tecnologia moderna poderia alcançar. E então Rafael percebeu a coisa mais estranha de todas: a casa não projetava sombra. O sol estava alto, outras árvores e pedras ao redor tinham sombras nítidas, mas a construção em si parecia existir em uma bolha particular de luz, como se as leis da física não se aplicassem completamente a ela. Ele deu a volta completa no perímetro. A parte traseira da casa era ainda mais desconcertante, havia uma segunda porta, idêntica à primeira, também suspensa no ar. E entre as duas portas, a distância parecia variar dependendo do ângulo de observação. Às vezes pareciam estar a 10 metros uma da outra, às vezes a 20, embora a casa claramente não mudasse de tamanho. Rafael tirou fotos com o celular, filmou vídeos, fez medições com a trena que sempre carregava. Os números não fechavam. A casa media internamente mais do que externamente, pelo menos segundo suas medições. Ele refez os cálculos 3 vezes. O resultado era sempre impossível. Foi quando ouviu o som. Um zumbido baixo, quase imperceptível, vindo de dentro da casa. Não era mecânico, tinha uma qualidade orgânica, como se a própria estrutura estivesse respirando. Rafael colocou a mão na parede de pedra e sentiu uma vibração sutil, rítmica. Um pulso. Naquele momento, ele compreendeu por que seu avô havia escrito aquele aviso. Aquela não era apenas uma casa abandonada. Era algo mais, uma anomalia, uma impossibilidade arquitetônica que não deveria existir. E seus pais a haviam vendido. Mas para quem? E, mais importante, por que alguém quereria comprar algo assim? Rafael estava prestes a voltar ao carro quando viu o reflexo na janela. Havia alguém dentro da casa. Uma silhueta, parada na escuridão do interior, observando-o. Mas isso era impossível. A casa estava abandonada há décadas, e ele havia visto seus pais assinarem os papéis da venda apenas 2 dias antes. O comprador não poderia estar lá ainda. A figura na janela se moveu. Levantou uma mão em um gesto que poderia ser um aceno ou um aviso. E então as luzes se acenderam no interior da casa, luzes impossíveis, já que não havia eletricidade naquela região remota. Uma luz azul esverdeada que pulsava no mesmo ritmo do zumbido que Rafael sentia nas paredes. Ele deveria ter corrido. Cada instinto lhe dizia para voltar ao carro e sair dali o mais rápido possível. Mas Rafael era arquiteto, um homem da razão, e aquela casa era o enigma arquitetônico mais fascinante que já havia encontrado. Ele precisava entender.
Precisava entrar. Foi quando percebeu que uma escada havia aparecido. Não estava lá segundos atrás, ele tinha certeza. Mas agora havia uma escada de pedra levando até a porta suspensa, como se a casa tivesse decidido convidá-lo a entrar. E na soleira da porta, gravadas na pedra antiga, palavras em português moderno que definitivamente não estavam ali antes: "Bem-vindo, Rafael Monteiro. Estávamos esperando." Rafael subiu a escada com passos hesitantes, cada degrau emitindo um som metálico apesar de ser feito de pedra. A porta estava entreaberta, revelando um corredor que se estendia muito além do que as dimensões externas da casa permitiriam. A luz azul esverdeada vinha de fontes que ele não conseguia identificar, não eram lâmpadas, velas ou qualquer coisa reconhecível. A própria arquitetura parecia emanar luminosidade. Ao cruzar a soleira, Rafael sentiu uma mudança na pressão do ar, como se tivesse atravessado uma membrana invisível. O som do vento e dos pássaros lá fora cessou abruptamente, substituído por um silêncio absoluto quebrado apenas pelo zumbido constante das paredes. Ele se virou para olhar para trás e seu coração disparou. A porta por onde havia entrado não estava mais ali. Apenas uma parede lisa de pedra. "Não entre em pânico", ele murmurou para si mesmo, aplicando a lógica que havia aprendido na faculdade. Toda construção tem uma saída. É uma questão de encontrá-la. Mas enquanto caminhava pelo corredor, a arquitetura do lugar desafiava toda a lógica que ele conhecia. As paredes formavam ângulos que não deveriam existir no espaço euclidiano. Corredores que se curvavam para cima viravam esquinas que deveriam levá-lo de volta ao ponto de partida, mas em vez disso abriam para salas completamente novas. O teto em uma sala estava a 3 metros de altura, na próxima a 10, embora fossem claramente o mesmo andar. E por toda parte, aquela luz pulsante, como se a casa tivesse um coração próprio. Foi na terceira sala que Rafael encontrou os primeiros sinais de ocupação. Móveis antigos, mas preservados de modo impossível, sem poeira, sem sinais de deterioração. Uma mesa com mapas espalhados, mas os mapas mostravam constelações que ele não reconhecia. Uma estante com livros em línguas desconhecidas, e alguns em português, mas com datas de publicação que ainda não haviam chegado: 2031, 2045, 2098. E então viu as fotografias penduradas na parede em uma sequência cronológica impossível. A primeira mostrava a casa sendo construída, mas a técnica fotográfica era moderna demais para a aparente idade da construção. A segunda mostrava um homem de pé na frente da casa, seu avô, décadas mais jovem, com uma expressão de terror nos olhos. A terceira era dos seus pais, no dia em que supostamente venderam a propriedade, mas a foto havia sido tirada de dentro da casa, de um ângulo que sugeria que o fotógrafo estava presente durante a transação. A última fotografia na sequência fez Rafael cambalear para trás. Era ele mesmo, naquele exato momento, olhando para as fotografias na parede. A imagem o mostrava de costas, mas era inconfundível, a mesma roupa, a mesma postura, até a trena presa ao cinto. A foto tinha uma data impressa no canto e 3 dias no futuro. "Impossível", Rafael sussurrou, mas sua voz ecoou estranhamente na sala, como se estivesse sendo reproduzida de múltiplas direções. Ele se virou rapidamente e viu a silhueta que havia observado pela janela. Agora estava a poucos metros dele, na entrada da sala. Era um homem, ou pelo menos tinha a forma de um homem. Vestia roupas que pareciam tecidas de luz sólida, mudando sutilmente de cor a cada movimento. Seus olhos eram completamente negros, sem íris ou pupila visível, mas Rafael sentia o peso do olhar como uma pressão física. "Rafael Monteiro", a criatura falou, mas sua boca não se moveu. A voz veio de todas as direções, ressoando nas paredes. "Você não deveria ter vindo. Mas sabíamos que viria. Sempre soubemos." "O que é este lugar?", Rafael conseguiu perguntar, sua voz tremendo. "Quem é você?" "Esta casa", a criatura disse, dando um passo à frente, "é um ponto de convergência. Um lugar onde diferentes realidades se tocam. Seu avô a descobriu por acidente, décadas atrás, quando esta região ainda era verdadeiramente selvagem.
Ele compreendeu o perigo e tentou protegê-la, mantê-la escondida. Pagava taxas a municípios que não existem, criou documentos para um lugar que não está em nenhum mapa. Tudo para garantir que ninguém a encontrasse. Mas meus pais a venderam, Rafael disse, tentando processar a informação. Para quem? Para você. A criatura fez um som que poderia ter sido uma risada. Seus pais não venderam nada. Eles apenas assinaram papéis que os liberam da responsabilidade. A casa não pode ser vendida, Rafael, porque não pertence ao seu mundo. Nunca pertenceu. Está aqui, mas também está em outros lugares, outros tempos. E agora que você entrou, você também está conectado a ela. Conectado? O que isso significa? O pânico finalmente começou a tomar conta de Rafael. Significa, a criatura respondeu, seus olhos negros parecendo infinitos, que você agora tem uma escolha. Pode tentar sair, voltar para sua vida, e a casa seguirá você, nas sombras, nos reflexos, nos cantos de sua visão. Ou pode aceitar o que ela realmente é e aprender a usar o que ela oferece. Rafael sentiu suas pernas tremerem. A fotografia datada de 3 dias no futuro de repente fazia um sentido terrível. E o que exatamente ela oferece? Ele perguntou, embora parte dele já soubesse que a resposta mudaria tudo. Rafael sentiu suas pernas fraquejarem. Ele se apoiou na mesa antiga, respirando fundo. Você ainda não respondeu minha primeira pergunta. Quem é você? A criatura inclinou a cabeça, um gesto quase humano. Eu sou o guardião. Ou um dos guardiães, existem muitos de nós, espalhados pelos pontos de convergência. Minha função é garantir que a casa seja usada apenas por aqueles que compreendem sua verdadeira natureza. Seu avô era um desses. Por 40 anos, ele veio aqui em segredo, aprendendo, explorando. E então, no final, ele teve medo. Medo de quê? Rafael perguntou, embora parte dele já soubesse a resposta. De si mesmo, o guardião respondeu. Do poder que este lugar oferece. A casa é um portal, Rafael. Uma ponte entre realidades. Dela, você pode viajar no tempo, no espaço, entre dimensões. Pode ver futuros possíveis, passados alternativos. Pode mudar coisas que já aconteceram ou garantir que coisas que ainda não aconteceram nunca se realizem. Seu avô viu demais. Aprendeu demais. E percebeu que nenhum ser humano deveria ter tal poder. Rafael olhou novamente para as fotografias na parede. Sua própria imagem, datada de 3 dias no futuro, de repente fazia um sentido terrível. As fotos, você já viu meu futuro. Vimos vários futuros possíveis, o guardião corrigiu. Aquele é apenas o mais provável se você fizer certas escolhas. Mas o futuro não é fixo, não completamente. É por isso que estou aqui. Para ajudá-lo a entender o que está em jogo. O guardião moveu-se pela sala, seus passos não produzindo som algum. Ele parou diante de uma porta que Rafael não havia notado antes, uma porta feita de algo que parecia vidro líquido, ondulando constantemente. Venha. Preciso mostrar-lhe algo. Rafael hesitou, mas a curiosidade, aquela maldita curiosidade que sempre o definirá, venceu o medo. Ele seguiu o guardião através da porta e se viu em uma sala circular, vasta, muito maior do que toda a casa vista de fora. As paredes eram cobertas por janelas, mas cada janela mostrava algo diferente. Uma janela mostrava a floresta lá fora, mas sob um céu vermelho com 3 luas. Outra exibia uma cidade futurista onde arranha-céus flutuavam no ar. Uma terceira revelava o que parecia ser a mesma clareira, mas coberta de neve e cercada por criaturas que Rafael não conseguia nomear. E uma quarta mostrava sua própria casa em São Paulo, mas as luzes estavam apagadas e havia um cartaz de vendido no portão. Cada janela, o guardião explicou, é uma porta para uma realidade diferente. Algumas são apenas ligeiramente diferentes da sua, pequenas variações no acaso, decisões que foram tomadas de outra forma. Outras são radicalmente distintas,
onde as próprias leis da física funcionam de modo diferente. Seu avô passou anos catalogando essas realidades, mapeando as conexões entre elas. Rafael se aproximou da janela que mostrava a sua casa. Por que está vazia? Porque naquela realidade, você não voltou da casa. Desapareceu aqui, e sua família passou anos procurando. Eventualmente, sua mãe vendeu a casa, incapaz de suportar as memórias. Esse é um dos futuros possíveis. O guardião tocou outra janela, e a cena mudou. Agora mostrava Rafael em um escritório luxuoso, cercado de plantas e modelos arquitetônicos impossíveis. Ele parecia mais velho, confiante, e havia algo diferente em seus olhos, um brilho que sugeria conhecimento profundo. Nesta realidade, você aceita o convite da casa. Aprende a usá-la. Torna-se um arquiteto de mundos, não apenas de edifícios. Projeta estruturas que existem em múltiplas dimensões, cria pontes entre realidades. Seu trabalho revoluciona não apenas a arquitetura, mas a própria compreensão humana do espaço e do tempo. Isso parece incrível, Rafael murmurou, fascinado. Parece, o guardião concordou, e tocou a janela novamente. A cena mudou mais uma vez, e Rafael recuou em horror. A imagem mostrava devastação, cidades em ruínas, o céu escurecido por fumaça. E no centro de tudo, uma versão distorcida de Rafael, com olhos vazios de humanidade, comandando exércitos de criaturas através de portais abertos. Este também é um futuro possível, o guardião disse calmamente. O poder que a casa oferece não vem sem custos. Pode corromper. Pode transformar. Seu avô viu esse risco e escolheu se afastar. Mas você não é seu avô, Rafael. Você tem sua própria natureza, suas próprias fraquezas e forças. A questão é, você confia em si mesmo o suficiente para aceitar esse poder? Rafael se afastou das janelas, a cabeça girando. E se eu simplesmente recusar? Se eu sair daqui e nunca mais voltar? Você pode tentar, o guardião disse. Mas a casa já o marcou. Você verá os portais agora, em todo lugar. Nas portas comuns, nos espelhos, nos reflexos. A escolha não é entre aceitar ou recusar, é entre aceitar conscientemente, aprendendo a controlar o dom, ou viver atormentado por vislumbres de outros mundos sem nunca compreendê-los. Rafael fechou os olhos, tentando pensar. Mas quando os abriu novamente, a sala havia mudado. Agora havia dezenas de janelas, todas mostrando versões diferentes de sua vida. Em uma, ele era feliz com uma família. Em outra, estava sozinho mas realizado profissionalmente. Em uma terceira, estava morto, vítima de um acidente que aconteceria na próxima semana se ele fizesse as escolhas erradas. Por que está me mostrando tudo isso? Rafael gritou, a frustração finalmente explodindo. O que você quer de mim? Eu não quero nada, o guardião respondeu calmamente. A casa, porém, precisa de algo. Precisa de alguém que a compreenda, que a proteja. Seu avô fez esse papel por décadas, mas agora está fraco, cansado. A casa está chamando um sucessor. E você foi escolhido. Escolhido para quê, exatamente? Rafael exigiu. O guardião gesticulou para uma última porta, esta diferente de todas as outras. Era negra como ônix e pulsava com uma luz própria. Para ver a verdade. Para entender o que realmente está em jogo. Seu avô deixou uma mensagem para você. Algo que ele nunca pode dizer em vida, mas que preservou aqui, esperando que você um dia chegasse. Rafael olhou para a porta negra, depois para o guardião. Cada fibra de seu ser gritava perigo, mas ele já havia chegado longe demais para recuar. Mostre-me, ele disse. Mostre-me a verdade. O guardião abriu a porta negra, e Rafael foi envolvido por uma escuridão absoluta. Por um momento, ele não conseguia ver, ouvir ou sentir nada, era como se tivesse deixado de existir. Então, lentamente, pontos de luz começaram a aparecer, formando padrões, imagens, memórias que não eram suas. Ele viu seu avô, jovem,
caminhando pela mesma clareira onde Rafael havia estacionado seu carro. Mas a floresta era diferente, mais selvagem, mais densa. Não havia estradas, nem trilhas. Apenas natureza virgem. E ali, no centro, a casa já existia, como se sempre tivesse estado lá, esperando. A memória mudou. Agora seu avô estava dentro da casa, explorando os corredores impossíveis, sua expressão uma mistura de terror e fascinação. Rafael sentiu as emoções de seu avô como se fossem suas, o assombro de descobrir algo impossível, o medo do desconhecido, a tentação esmagadora de aprender mais. Anos passaram em segundos. Rafael viu seu avô retornar à casa repetidamente, cada vez aprendendo mais, entendendo mais. Viu abrir portais para outros mundos, conversar com o guardião, catalogar realidades alternativas. Viu ficar obcecado, negligenciar sua família, perder-se no infinito de possibilidades que a casa oferecia. E então viu o erro. A memória se tornou caótica, fragmentada. Seu avô havia tentado algo ambicioso, abrir um portal permanente entre duas realidades, criar uma ponte estável. Mas algo deu errado. O portal se expandiu descontroladamente, começando a sugar não apenas matéria, mas a própria essência da realidade ao redor. Rafael sentiu o pânico de seu avô enquanto tentava fechar o portal. Viu usar todo o conhecimento adquirido, todos os truques que aprenderá, mas nada funcionava. O portal crescia, e através dele, Rafael podia ver um mundo devastado, um mundo pós-apocalíptico que o guardião havia mencionado. Radiação, doenças, horror puro começavam a vazar para a realidade de seu avô. Foi quando o guardião apareceu naquela memória. Há apenas uma forma de estabilizar o portal, a criatura disse. Alguém precisa se tornar a âncora. Uma presença consciente mantendo o equilíbrio entre os mundos. Mas quem assumir esse papel ficará preso aqui, existindo simultaneamente em todas as realidades conectadas, sem nunca poder verdadeiramente pertencer a nenhuma. Na memória, Rafael viu seu avô hesitar. Viu pensar em sua esposa, em sua filha recém-nascida, a mãe de Rafael. Viu-o quase recusar, quase fugir. Mas então olhou através do portal para o horror que estava vazando, e compreendeu que, se não fizesse nada, aquele horror contaminaria tudo. Eu farei isso, seu avô disse na memória. Mas com uma condição. Deixe-me criar uma projeção, uma versão de mim que possa viver no mundo normal, estar com minha família. Não precisa ser perfeita, apenas convincente o suficiente para que eles não sofram com minha ausência. O guardião havia concordado. E assim, o avô de Rafael se dividiu. Uma parte dele tornou-se a âncora, existindo em um estado quântico entre realidades, mantendo o equilíbrio. A outra parte viveu uma vida normal, ou aparentemente normal, envelhecendo, vendo a filha crescer, conhecendo o neto, até finalmente morrer quando a projeção não pôde mais se sustentar. A memória se dissolveu, e Rafael se viu de volta à sala com o guardião. Lágrimas corriam por seu rosto. Ele sacrificou tudo, Rafael sussurrou. Por 50 anos, preso entre mundos, só para nos proteger. Sim, o guardião confirmou. Mas agora a âncora está falhando. Seu avô está exausto, sua essência se fragmentando. Em breve, ele não conseguirá mais manter o equilíbrio. E quando isso acontecer, o portal se abrirá novamente. A contaminação recomeçará. E desta vez, será pior, porque já está enfraquecido de décadas mantendo tudo estável. Rafael limpou as lágrimas do rosto. E é por isso que estou aqui. Vocês querem que eu assuma o lugar dele. Não apenas nós, o guardião disse. Seu avô queria. Ele deixou instruções, conhecimento, tudo preparado para você. Mas também deixou uma escolha. Porque ele sabia o preço que pagou, e não desejava forçar o mesmo fardo sobre você. Que escolha? Rafael perguntou. O guardião gesticulou, e 3 portas se materializaram na sala. A primeira porta leva você de volta ao mundo. Você pode esquecer tudo isso, viver sua vida. Acaso deixará em paz, mais ou menos.
Você ainda verá coisas, ainda sentirá a conexão, mas não será forçado a agir. Porém, quando o colapso vier, você saberá que poderia ter impedido. A segunda porta? A segunda porta faz de você a nova âncora. Você assume o papel de seu avô, mantém o equilíbrio, protege os mundos. Mas perde sua vida como a conhece. Poderá criar uma projeção, como ele fez, mas será sempre uma sombra, uma mentira. Sua verdadeira essência ficará presa aqui para sempre. Rafael olhou para a terceira porta. E a terceira? A terceira, o guardião disse lentamente, é a mais arriscada. Seu avô descobriu, nos últimos anos de suas pesquisas, uma possível solução permanente. Uma forma de fechar o portal de vez, sem necessidade de âncora viva. Mas requer conhecimento que ele não tinha na época, conhecimento de arquitetura moderna, de física quântica, de tecnologias que ainda não existiam quando ele fez sua escolha. Você tem esse conhecimento, o guardião continuou, olhando Rafael nos olhos. Como arquiteto, você compreende estruturas de formas que seu avô nunca poderia. A terceira porta leva você a uma sala de projetos, todos os planos e cálculos que seu avô começou. Se você conseguir completá-los, implementá-los, poderá construir uma estrutura que fecha o portal permanentemente, sem sacrifício humano. Mas, Rafael sabia que havia um porém. Mas o processo é perigoso. Enquanto você trabalha na construção, o portal ficará instável. Pessoas podem se machucar, realidades podem se sobrepor temporariamente. E se você falhar, se a estrutura não funcionar, o colapso será instantâneo e irreversível. Você estaria apostando tudo, sua vida, a vida de todos em múltiplas realidades, em sua capacidade de resolver um problema que derrotou seu avô. Rafael olhou para as três portas. Fuga, sacrifício ou risco. Cada uma com suas consequências. Cada uma com seu preço. Ele pensou em sua vida em São Paulo, nos projetos que deixará inacabados, nas pessoas que amava. Pensou em seu avô, preso entre mundos por 50 anos, mantendo uma vigília silenciosa que ninguém sabia existir. E então pensou em algo que o guardião havia dito. Você mencionou que, se eu falhar na terceira opção, o colapso seria instantâneo. Mas e se houvesse uma forma de garantir uma segunda chance? Um modo de voltar atrás se as coisas derem errado? O guardião ficou em silêncio por um longo momento. Então, lentamente, assentiu. É possível. A casa pode criar um loop temporal, uma âncora no tempo que permitiria que você voltasse a este momento se tudo der errado. Mas há um custo. Você não se lembraria da falha. Voltaria sem memória do que tentou, do que não funcionou. Teria que confiar que fez a escolha certa, mesmo sem saber por quê. Rafael respirou fundo. Era a melhor opção que teria. Uma chance de tentar salvar tudo sem condenar a si mesmo ao sacrifício eterno, com uma rede de segurança caso falhasse. Então é isso que escolho, ele disse, sua voz firme. A terceira porta. Com o loop temporal como garantia. O guardião estudou Rafael por um longo momento, seus olhos negros impenetráveis. Finalmente, ele assentiu. Sua coragem honra a memória de seu avô. Mas antes de começar, você precisa entender completamente o que está tentando fazer. Precisa ver o coração. Ele levou Rafael através da terceira porta. Do outro lado havia uma escada em espiral que descia, muito mais fundo do que o solo da clareira, muito mais fundo do que deveria ser fisicamente possível. A luz mudou conforme desciam, de azul esverdeada para dourada, depois para algo que Rafael não conseguia nomear, uma cor que não existia no espectro visível, mas que ele podia ver mesmo assim. No fundo da escada, a sala do coração os esperava. Era esférica, com paredes feitas de algo que parecia cristal vivo, pulsando com energia. E no centro, flutuava o objeto mais impossível que Rafael já havia visto. Este é um núcleo de convergência, o guardião explicou reverentemente. O ponto onde múltiplas linhas temporais, múltiplas realidades, se encontram e se entrelaçam. É extremamente raro,
Existem apenas 7 no multiverso conhecido. Esta casa foi construída ao redor de um deles, milênios atrás, por seres que compreendiam as estruturas fundamentais da realidade melhor do que qualquer humano jamais compreendeu. Rafael se aproximou lentamente, hipnotizado. O núcleo era uma forma geométrica impossível que se dobrava sobre si mesmo em dimensões que seus olhos não foram feitos para perceber. Ao olhá-lo, começou a ver fragmentos, vislumbres de infinitas realidades se sobrepondo, entrelaçando, separando-se novamente. E então viu seu avô. Não uma memória desta vez, mas o próprio homem, preservado, ou aprisionado, no núcleo. Seu corpo era translúcido, existindo em múltiplos estados simultaneamente. Às vezes jovem, às vezes velho, às vezes algo entre. Seus olhos estavam abertos, olhando diretamente para Rafael através das camadas de realidade. Ele está, e vivo, Rafael sussurrou, horror e compaixão lutando dentro dele. Sim e não, o guardião respondeu. Ele existe em um estado quântico permanente. Consciente, mas fragmentado entre todas as realidades que este núcleo toca. É uma existência que desafia a compreensão humana. E é por isso que o que ele fez foi tão notável, e tão terrível. Rafael estendeu a mão, e por um momento, sentiu a presença de seu avô. Não palavras, mas emoções puras, cansaço profundo, amor por sua família, orgulho ao ver Rafael ali, e algo mais. Esperança. Uma esperança frágil de que talvez, finalmente, haveria um fim para sua vigília. Mostre-me os planos, Rafael disse, afastando-se do núcleo com dificuldade. Mostre-me o que preciso fazer. O guardião tocou a parede cristalina, e ela se transformou em uma tela mostrando esquemas arquitetônicos tão complexos que fizeram a cabeça de Rafael girar. Eram projetos de uma estrutura que existiria simultaneamente em múltiplas dimensões, usando princípios de física que ele mal conseguia compreender, geometrias impossíveis que desafiavam tudo que aprenderá na faculdade. Mas conforme estudava, começou a ver os padrões. Começou a entender. Seu avô havia feito a maior parte do trabalho conceitual, mas tinha razão, faltava-lhe o conhecimento moderno para implementar. Rafael, porém, conhecia materiais compostos, estruturas tensegrite, princípios de arquitetura paramétrica. Conhecia programação, simulações computacionais, teorias de sistemas complexos. Isso pode funcionar, ele murmurou, sua mente já começando a fazer ajustes nos planos. Precisaria modificar aqui, reforçar ali, usar uma abordagem modular em vez de monolítica mas pode funcionar. Há outra coisa que você precisa saber, o guardião interrompeu. O portal que seu avô abriu não foi um acidente completo. Ele foi seduzido. Há entidades do outro lado, seres que se alimentam do caos entre realidades. Eles sussurraram para ele, guiaram-no para cometer o erro. E quando você começar a construir a estrutura de fechamento, eles virão. Tentarão impedi-lo. Rafael se virou para encará-lo. Você está dizendo que serei atacado? Não fisicamente, eles não podem cruzar completamente enquanto seu avô mantém a âncora. Mas podem influenciar, sussurrar, criar ilusões. Vão tentar fazer você duvidar, cometer erros, desistir. A construção da estrutura é tanto um desafio mental quanto físico. Você precisará manter sua sanidade e determinação contra forças que literalmente se alimentam da insanidade. Rafael pensou por um longo momento. E o loop temporal? Se eu falhar, se eles me derrotarem, volto a este exato momento? Sim. Mas sem memória. Você ficaria de frente com as mesmas 3 portas, sem saber que já tentou e falhou. Muito provavelmente escolheria a segunda opção, tornar-se a âncora, achando que é a escolha mais segura. Então preciso ter sucesso na primeira tentativa, Rafael disse, mais para si mesmo do que para o guardião. Não posso contar com uma segunda chance porque nem saberei que existe. Ele olhou mais uma vez para seu avô no núcleo. Viu a esperança naqueles olhos fragmentados. Pensou em todas as vidas que dependiam dele, não apenas em seu mundo, mas em milhares de mundos conectados a este ponto de convergência.
Preciso de ferramentas, Rafael disse, sua voz ganhando determinação. Materiais. E tempo. Quanto tempo tenho antes que meu avô não consiga mais manter o equilíbrio? Dias, talvez horas no tempo externo, o guardião respondeu. Mas aqui, o tempo é inflexível. Posso dar-lhe 6 meses de trabalho enquanto apenas alguns dias passam lá fora. Será suficiente? Rafael pensou nos projetos mais complexos que já havia feito. O maior levará 3 anos. Mas nunca havia trabalhado com tanta motivação, tanto em jogo. Terá que ser, ele respondeu. Então comecemos, o guardião disse, e as paredes da sala do coração se abriram, revelando um workshop impossível, ferramentas que não existiam, materiais de outros mundos, e no centro de tudo, um espaço de trabalho que aguardava a visão de um arquiteto determinado a fazer o impossível. Rafael tirou sua jaqueta, arregaçou as mangas, e pela primeira vez desde que entrará na casa, permitiu-se um pequeno sorriso. Ele era Rafael Monteiro, arquiteto. E ia projetar a estrutura mais importante da história do multiverso. Vamos salvar todos os mundos, vovô, ele murmurou, olhando para o núcleo. Prometo. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Rafael precisou desaprender tudo o que sabia sobre arquitetura convencional e reaprender as leis de um espaço que não seguia as regras euclidianas. O guardião lhe forneceu acesso a materiais impossíveis, metais de outras dimensões que mudavam de forma em resposta ao pensamento, cristais que podiam armazenar energia dimensional, componentes que existiam em múltiplos estados quânticos simultaneamente. Mas o verdadeiro desafio era mental. Conforme Rafael trabalhava, os sussurros começaram. Vozes nas bordas de sua percepção, insinuando dúvidas, plantando medos. Você vai falhar, diziam. Condenar todos a um destino pior que a morte. Seu avô era mais inteligente e não conseguiu. Desista agora enquanto ainda pode escolher o sacrifício honroso. Rafael aprendeu a bloqueá-los, focando na matemática pura, nos cálculos precisos. A estrutura que projetava era como uma flor de múltiplas pétalas, cada uma existindo em uma dimensão diferente mas todas conectadas em um único ponto central, o núcleo. Quando completa, criaria um campo de estabilização que fecharia permanentemente o portal, substituindo a necessidade de uma consciência viva para manter o equilíbrio. Após 3 meses de trabalho intenso, ou 3 horas no mundo exterior, o tempo na casa fluía de forma estranha. Rafael tinha o projeto completo. Era belo em sua complexidade impossível, uma obra-prima de engenharia multidimensional. Mas agora vinha a parte mais arriscada, a construção física. Quando você começar a montar a estrutura, o guardião o alertou, seu avô terá que liberar parcialmente o controle do núcleo para permitir que os componentes se integrem. Durante esse período, o portal ficará instável. Realidades podem vazar umas nas outras. E as entidades do outro lado terão mais poder para interferir. Quanto tempo vai durar? Rafael perguntou. Se tudo correr perfeitamente. Algumas horas. Se houver complicações, pode levar dias. E a cada hora que passa, o risco de colapso catastrófico aumenta. Rafael assentiu, verificando seus cálculos pela 100ª vez. Tudo estava correto. Tinha que estar. Ele não teria uma segunda chance, ou, se tivesse, não saberia. Estou pronto, ele disse. A construção começou. Rafael trabalhava com uma precisão que nunca soubera possuir, suas mãos movendo-se quase por conta própria, guiadas por um entendimento profundo da estrutura que havia projetado. Os componentes se encaixavam, cada um encontrando seu lugar na geometria impossível. Mas então as coisas começaram a dar errado. A primeira pétala da estrutura se materializou perfeitamente, mas quando ele tentou adicionar a segunda, o espaço ao redor começou a distorcer. Rafael viu paredes se curvarem, ângulos mudarem. Por um momento aterrorizante, ele estava em 5 lugares diferentes simultaneamente. Concentre-se, a voz do guardião cortou o caos. É apenas uma ilusão. As entidades estão tentando confundi-lo. Ignore o que vê e confie nos números. Rafael fechou os olhos,
respirou fundo, e deixou a matemática guiá-lo. Quando abriu os olhos novamente, o espaço havia se estabilizado. A segunda pétala estava no lugar. Mas as interferências ficavam piores. Na quinta pétala, Rafael começou a ouvir vozes familiares, seus pais, implorando que parasse. Viu imagens de São Paulo em chamas, de seu apartamento desmoronando. Sabia que eram falsas, manipulações das entidades, mas eram tão convincentes. Você está matando todos que ama, as vozes gritavam. O portal já está se abrindo. Veja. E Rafael viu. Através de rachaduras no espaço, vislumbrou o mundo apocalíptico, mais próximo do que nunca. Radiação vazando, criaturas deformadas começando a cruzar. Por um momento, quase desistiu. Quase parou a construção para se tornar a âncora, a escolha segura. Foi quando sentiu a mão de seu avô, fantasmagórica, mal ali, mais real, tocar seu ombro. Não havia palavras, mas Rafael entendeu a mensagem. Continue. Confie. Você consegue. Com renovada determinação, Rafael acelerou. Sexta pétala. Sétima. As distorções ficavam mais violentas, mas ele aprenderá a ignorá-las. Oitava pétala. Nona. Estava quase lá. A 10ª e última pétala era a mais crítica. Ela precisava se conectar simultaneamente a todas as outras, criando o circuito final que estabilizaria tudo. Rafael assegurou, sentindo o peso impossível de algo que existia em 10 dimensões ao mesmo tempo. Agora, o guardião gritou. Integre-a agora. Rafael posicionou a pétala. Por um momento, nada aconteceu. Então a estrutura começou a brilhar, cada componente acendendo em sequência. A luz cresceu, expandiu-se, envolveu o núcleo inteiro. E então houve um som, não exatamente um som, mas uma vibração que Rafael sentiu em seus ossos, em sua alma. A estrutura estava funcionando. Ele havia conseguido. Mas então algo inesperado aconteceu. A estrutura começou a puxar, não apenas matéria dimensional, mas consciência. Rafael sentiu-se sendo atraído para ela, sua própria essência começando a se fundir com a geometria que havia criado. O que está acontecendo? Ele gritou. A estrutura precisa de uma centelha, o guardião respondeu, surpreso. Uma consciência para inicializar, para dar o primeiro impulso. Seu avô não previu isso. Deve ser porque você usou materiais diferentes, uma abordagem diferente. Rafael entendeu com horror crescente. A estrutura funcionária fecharia o portal para sempre. Mas precisava dele para fazer isso. Não como uma âncora permanente, apenas um momento, um sacrifício inicial. Mas naquele momento, ele deixaria de existir em qualquer realidade. Não preso como seu avô, mas completamente aniquilado, transformado em pura energia para alimentar o fechamento. A outra opção, ele conseguiu perguntar, mesmo enquanto sentia sua consciência começando a se fragmentar. Apenas uma, o guardião disse tristemente. Desfazer tudo agora, voltar atrás, e você torna-se a âncora como seu avô. Vive em fragmentos, mas vive. Rafael olhou para seu avô no núcleo. Viu a expressão nos olhos fragmentados do velho, não alívio de que seria libertado, mas horror de que Rafael repetiria seu destino. E compreendeu que seu avô preferiria continuar preso por mais 1000 anos do que ver o neto fazer o mesmo sacrifício. Mas Rafael também via além. Via as milhares de realidades que seriam salvas se a estrutura a completasse. Via as bilhões de vidas que continuariam existindo. Via futuros possíveis onde crianças cresceriam, amores floresceriam, descobertas seriam feitas, tudo porque ele fez uma escolha. Vovô, ele disse em voz alta, lágrimas correndo por seu rosto, me perdoe. Mas não posso deixar você preso. E não posso condenar tantos. Eu escolho completar a estrutura. A presença de seu avô no núcleo reagiu com uma onda de emoção tão forte que fez a sala tremer. Era orgulho, amor, tristeza profunda e gratidão, tudo ao mesmo tempo.
Rafael se deixou puxar para a estrutura. Sentiu sua consciência se expandindo, tocando cada pétala, cada conexão dimensional. Por um momento eterno, ele existiu em todos os lugares e tempos simultaneamente. Viu o nascimento de estrelas, a queda de civilizações, o amor de seus pais quando ele nasceu, o último suspiro de seu avô décadas atrás. E então a estrutura completou. Houve uma explosão de luz que atravessou todas as dimensões conectadas ao núcleo. O portal se fechou com um som como o universo suspirando em alívio. E Rafael Monteiro, arquiteto, transformou-se em algo mais, não morto, não exatamente, mas disperso através da própria estrutura que havia criado, mantendo-a eternamente estável. No núcleo, a forma de seu avô finalmente se dissolveu, libertada após 50 anos. E nas realidades salvas, ninguém jamais saberia que Rafael Monteiro havia existido. Sua memória seria apagada das linhas temporais que ele salvou, um preço da estrutura que criou. Exceto em um lugar. Na casa que não pertencia a ninguém, o guardião permaneceu, observando a estrutura brilhar suavemente. E na parede, uma nova fotografia apareceu, Rafael sorrindo, de pé ao lado de seu avô, ambos olhando para a câmera com orgulho. Obrigado, o guardião sussurrou para a estrutura, para a consciência dispersa que uma vez foi Rafael. Você salvou mais do que jamais saberá. E embora o mundo esqueça, a casa se lembrará. Sempre. E em São Paulo, em um apartamento vazio, uma família chamada Monteiro acordou com a vaga sensação de que haviam perdido algo importante. Mas quando tentavam se lembrar, a memória escorregava como água entre os dedos. Eventualmente, desistiram de tentar. Afinal, algumas perdas são grandes demais para serem lembradas. Alguns sacrifícios grandes demais para serem medidos. E alguns heróis salvam o mundo apenas para serem esquecidos por ele. Mas em uma casa que não existe em nenhum mapa, que não pertence a nenhum país, uma estrutura impossível brilha eternamente. E se você ouvir com atenção, pode ouvir seu zumbido, o som de Rafael Monteiro, ainda trabalhando, ainda protegendo, transformado em arquitetura viva que mantém realidades separadas e mundos seguros. Para sempre.